Nota que, com a chegada do inverno, a sua energia diminui? Que o entusiasmo desaparece e o desânimo parece ocupar espaço? Talvez possa ser mais do que uma simples tristeza passageira. Pode ser o que chamamos de depressão sazonal. Já ouviu falar? De acordo com a página do Hospital CUF, a depressão sazonal partilha algumas características com a depressão, mas está mais limitada no tempo, surgindo normalmente no outono e inverno. Com a chegada do frio e da chuva, ficamos muitas vezes com menos energia, sem vontade de sair da cama, de trabalhar, de interagir ou de nos divertirmos. Desta forma, pode haver uma explicação clínica para este estado de espírito. Pode tratar-se de depressão sazonal, uma desordem comportamental relacionada principalmente com a diminuição das horas da luz do dia. Nos Estados Unidos da América, segundo a CUF, a depressão sazonal afeta cerca de 11 milhões de pessoas e outros 25 milhões sofrem alterações comportamentais mais leves, conhecidas em inglês como os Winter Blues. Apesar de a depressão sazonal ser mais comum no outono e no inverno, devido à menor luz solar, as alterações comportamentais relacionadas com as estações também podem acontecer noutras alturas do ano, sobretudo na primavera. Os cientistas acreditam que o que causa a depressão sazonal está relacionado com a exposição solar e com o efeito da luz na produção de serotonina e melatonina no cérebro. Em algumas pessoas, a diminuição da luz solar no outono provoca um desequilíbrio nos níveis desses neurotransmissores, provocando mais cansaço, sonolência ou irritação. E depois, também há o facto de o ritmo circadiano, a adaptação do corpo a uma determinada rotina do dia e horas de sono, pode ser afetado pela menor luz solar nos meses mais frios. Tristeza, ansiedade, alterações nos horários de refeições, falta de apetite, sensação de vazio e de falta de valor, dificuldades de concentração, irritabilidade, perda de interesse em atividades sociais e até alterações nos padrões do sono são alguns dos sintomas mais frequentes desta doença mental. No fundo, a depressão sazonal revela como o nosso bem-estar está ligado ao ambiente que temos à nossa volta. Com a chegada dos dias mais curtos e das noites mais longas, é comum as pessoas terem uma queda de energia, desânimo e até um certo isolamento que pode provocar então a depressão sazonal. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto, agora 23 horas 10 minutos, pela Unifé TV, o canal da família. Estaremos juntos até bem perto da meia-noite, trazendo esse assunto que fala justamente do que muitas pessoas têm sofrido, a depressão sazonal. Não sei se a senhora, o senhor, você que acompanha o programa já ouviu falar. Depressão, naturalmente, já, mas essa questão associada à depressão, essa questão climática, essa mudança de tempo, muitas pessoas tristes, dificuldade de concentração, ansiedade, pessoas que de repente sentem um vazio terrível, uma tristeza, um desânimo sem explicação. Nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. Para nos ajudar a esclarecer dúvidas, discutir sobre o tema, nós temos os nossos convidados no programa de hoje, aqui nos estúdios comigo, a Inês Ferreira, é isso mesmo, né? Inês, psicóloga clínica, que vai estar conosco para falar também sobre esse tema que, na verdade, tem sido crescente em grande parte das pessoas que sofrem com esse problema, né? Boa noite. Mais boa noite, sim. Sim, é também cada vez mais falado, às vezes não é o ser crescente, é as pessoas permitirem-se, não é? A saber um bocadinho mais de como é que está a sua saúde e identificar os sinais e procurar ajuda cada vez mais cedo. Perguntar, né? Como é que uma pessoa pode
distinguir o que é depressão e depressão sazonal? É só essa questão climática? Tem algum outro sintoma diferenciado? Assim, há aqui pelo menos 3 sintomas que são um bocadinho diferentes. Na depressão sazonal acontece a pessoa ter o que nós chamamos de hipersónia, ou seja, tende a dormir mais, o que na depressão acontece o oposto. Exato, há uma tendência para a insónia, exato. Na depressão sazonal também acontece, ou há uma tendência para haver um aumento de apetite. E na depressão mais conhecida, por norma acontece o oposto, uma redução de apetite. Okay? Portanto, acaba por haver aqui um bocadinho esta diferença nas duas, mas muito mais. É uma grande diferença, né? Não é uma pequena diferença. Certo. Nós temos também como convidada, daqui a pouquinho nós voltamos com mais perguntas, temos muito para falar. Você internauta, você telespectador, pode participar conosco, 210-346-091. Nós temos também lá na nossa página no Instagram, essas questões para você entrar, participar, deixar a sua opinião. Daqui a pouquinho nós vamos às questões, mas eu quero cumprimentar a nutricionista e personal trainer, a Ana Felipa. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. E aí, como é que nós podemos ajudar quem está em casa? Uma pessoa, por exemplo, que, no caso da Inês, comentou, né, pessoas que nesse período de frio, né, eu acredito que essa sensação de querer estar na cama mais tempo, de querer comer mais, é mais nessa época, já que nós estamos falando de depressão sazonal, eu acredito que seja mais nessa época. Como entra o trabalho de uma personal nesse momento? Então, esta desordem afetiva julga-se estar ligada também aos níveis diminuídos de serotonina, portanto, a hormona do bem-estar. Não é? Então, fazer exercício é fundamental para aumentar esta hormona. Portanto, uma pessoa que se esteja a sentir com menos disposição, menos ânimo, menos energia. Qualquer pessoa que faz exercício, acho que não há ninguém que diga que fica pior depois de fazer exercício. Pode ter dores, mas não sentir-se mal. De repente, durante o exercício, sempre tem aquele pensamento, não aguento mais, não quero mais, estou cansado, a pessoa fica enjoada, etc. Mas é aquilo que você falou, assim que termina o exercício, a pessoa tem essa sensação de bem-estar e é justamente pela liberação desses hormônios. Exatamente. Daqui a pouco você vai falar também um pouquinho sobre nutrição, mas agora vamos lá às questões que estão nos stories do nosso Instagram. Coloca, por favor, a primeira questão. Para quem está em casa, pode tirar o GC. Já ouviu falar de depressão sazonal? Sabe o que é? Não sabe? Nunca ouviu falar? Corre lá rapidinho, deixa lá o seu posicionamento, que nós vamos fazer uma sondagem aqui no final do programa. Segunda questão, por favor. O que causa esse tipo de depressão, na sua opinião? Alteração da hora, alteração, baixas temperaturas, isolamento social? O que você pensa a respeito disso? E uma terceira questão, acha que doenças como esta podem afetar a nossa saúde? É uma pergunta quase que lógica, mas deixa lá o seu comentário. Você se sente mais triste? Você fica aí, de repente, ou pensa que é normal, ou isso não afeta? Você diz, não, isso não me afeta, é algo passageiro. Essa depressão sazonal eu a tenho durante 30 dias, 60 dias, depois eu logo melhoro. Enfim, você acha que isso afeta a saúde, afeta sua produtividade no trabalho, seu relacionamento conjugal, familiar? Escreve lá, deixa a sua opinião, é muito importante. O debate público, ele tem como base a participação de todos, tá certo? 210-346-091. Nós vamos agora falar com o Dr. Luiz, ele é psicólogo também, psicólogo clínico. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao debate. Boa noite, obrigado. Fala um pouquinho sobre essa questão de sintomas que diferenciam. A Inês já falou um pouquinho, eu queria que também o senhor falasse a respeito disso. E o período mais comum que se detecta essa depressão sazonal? Os sintomas, a maior parte deles, como a colega já falou, são sintomas comuns nos episódios depressivos, ligeiros, moderados. Acentua-se precisamente esta questão da hipersónia, não é? Da vontade de dormir, a dificuldade em nos levantarmos da cama, a dormência, não a dormência física, mas a dormência do corpo, a dificuldade em acordar nas primeiras horas da manhã. Muitas vezes depois se prolonga uma percepção de algum desfazamento ao longo do dia,
dificuldades de atenção, de concentração, que estão correlacionados e ligados a esta altura do ano, não é? Por outro lado, e é interessante estar aqui também uma nutricionista, aquilo que observamos é um aumento de apetite e sobretudo a vontade de comer alimentos mais calóricos. E esses são sintomas que diferenciam um bocadinho esta depressão sazonal ou winter blues de outras depressões. E essas, grosso modo, é essa a grande diferença. E o limitado espaço de tempo, não é? Onde elas aparecem. Não tem necessariamente de ser no inverno, como disseram na peça da apresentação, muitas vezes acontece nas estações de transição. Não é? Era isso que eu ia pontuar. Justamente isso, doutor, que eu ia pontuar agora, porque há regiões do país, por exemplo, que não tem essa questão de inverno, frios, né? Então, independentemente de ser frio ou calor, essa transição pode acontecer na maioria das regiões. Sim. Há algumas explicações que podem ser, portanto, a explicação mais comum e a que está cientificamente mais validada é precisamente esta explicação de aumento da produção de melatonina, não é? Precisamente porque fala-se, as pessoas mais suscetíveis a este tipo de pressão são pessoas hipersensíveis mais à luz, portanto a luz determina muito aquilo que são os ritmos circadianos e consequentemente este aumento de melatonina também afeta a segregação, a interferência na síntese e na regulação da serotonina. Serotonina é essa que é a hormona de nos fazer sentir bem, confortáveis. Mas quando nós falamos de mudanças, não é? E sobretudo as mudanças outono-inverno, não é? Muitas vezes estão associadas a um período em que nós retomamos a atividade profissional, laboral ou escolar e ao início do cansaço, que coincide com estas mudanças de luz. Não nos esqueçamos que no final de outubro, por exemplo, nós em Portugal temos a mudança do horário, não quer dizer que isso aconteça no resto da Europa, mas nós temos, e portanto há uma mudança muito, muito grande, há um cansaço acumulado. E como nós sabemos que a depressão tem como tema a perda, não é? A dimensão da perda, isso pode também contribuir para o aumento dos sintomas. É multidimensional e, portanto, nós temos também que ver quais são as características do indivíduo antes de surgir esta depressão sazonal, não é? Nós sabemos que, a nível da epidemiologia, esta depressão sazonal acontece mais nas latitudes mais altas, estamos a falar de países nórdicos, somos países onde a exposição é mais baixa. Os países mediterrâneos, os países equatoriais têm menos esta epidemiologia, o que não quer dizer que não exista. Portanto, existem todas. Em Portugal não há estudos muito específicos sobre isto, mas existe uma percentagem, na Espanha cerca de 2%, quando vamos para países como a Suécia e a Noruega, pode chegar aos 15% desta depressão sazonal. Doutor Luiz, daqui a pouquinho eu volto com o senhor com mais perguntas. Nós vamos agora às ruas de Lisboa saber o que as pessoas falam a respeito desse assunto. Já retornamos aqui para debater, ajudar você, internauta, telespectador, você que acompanha o programa Debate Público de hoje e você de alguma maneira se identifica com o tema depressão sazonal. Por várias vezes você se pega chorando, desanimado, em determinadas épocas do ano, principalmente agora, nessa transição, você se sente sem forças, completamente desorientado, há uma irritabilidade, há um desconforto emocional. Você que se identifica com o tema, fique conosco porque o debate público de hoje está tratando desse assunto e daqui a pouquinho você vai ter uma orientação para superar essa depressão sazonal, porque é possível sim você sair desse quadro ao qual você se encontra. Vocês notam que com a chegada do inverno se sentem mais tristes? Sim. Porquê? Sei lá, porque a gente está habituado ao inverno, vê muita chuva e isto tudo, sei lá. Gosta mais do verão? Eu gosto mais do verão. Porquê? Porquê é que gosta mais do verão? É mais calor, é o tempo melhor e há pessoas que gostam mais do inverno, mas eu gosto mais do verão. E a senhora também se sente mais triste durante o inverno? Não sou assim muito triste nem no inverno nem do verão. Pronto, as duas têm, cada uma estação tem o seu ser. Pronto, quando a gente já sabe, mas gosto mais um bocadinho do verão. Pronto, uma pessoa ainda vai à praia, anda por aí melhor, mas tudo bem, mas pronto. Sim.
Porquê? Não sei, é os dias que são mais tristes, não há sol. A gente sozinha é assim. Como é que você lida com estas mudanças do tempo? Olha, mal. Mal, quem é que... Eu acho que toda a gente se lida mal, acho eu. De maneira nenhuma. Quem é depressivo se sente triste no verão ou no inverno. Isso é uma questão de estar depressivo, né? Independentemente da idade. Mas não nota que ao longo dos dias, a ver os dias assim a ficar mais curtos e as noites a ficar mais longas, não se sente mais aborrecido? Não porque a gente sabe que já vai vir e que virá, né? Então não se sente, já está preparado para isso. Agora quem não está preparado ou quem tem algum problema, certamente vai se sentir mais triste, depressivo ou coisa que o valha. Eu sinto. Por quê? Olha, não sei, porque eu até gosto mais de que não tenho tanto calor, não é um tempo mais moderado, se tenho mais calor, visto mais, ou se tenho mais frio, visto mais roupa, só que é mais triste sobre a atmosfera, vamos lá. E o senhor? Estou bem. O inverno é triste já por ele mesmo. Não há nada como o sol. Os dias mais curtos e as noites mais longas fazem-na ficar mais aborrecida? É, exatamente, fazem-me ficar mais aborrecida e também me fico mais aborrecida quando muda o horário, por exemplo. E como é que você lida com estas alterações climáticas, com estas mudanças de tempo? Bem, eu acredito que bem, eu consigo conviver. Apesar de que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, não é? Com os vírus, como vocês dizem, né? Os vírus do inverno, da gripe, né? Mas não lhe faz um pouco de confusão estas mudanças de tempo? Não faz. Eu consigo passar bem por elas. Temos que viver com elas, não é? Tem que viver com elas, ou melhor ou pior. É o tempo que temos e que temos que nos habituar a ele. É só para mim. Mais uma dorzinha, como se costuma dizer, não é? Reumático ou quem sofre dos ossos, já se sabe, com as temperaturas baixas a gente sofre mais. Com os dias assim mais curtos e as noites mais longas, as temperaturas mais baixas, também a faz sentir mais aborrecida? Faz um bocadinho. Porquê? Não sei, uma pessoa não está habituada mais àquele ritmo que antes dessas coisas e então, pois, mas olha, mas faço tudo, temos que fazer. Gosto muito, não gosto de estar em casa muito tempo. Gosto muito de dar uma voltinha. Eu também, eu não gosto nada desta mudança da hora. Cá à noite às 5 horas já é de noite. E o que é que mais lhes incomoda? É a temperatura ou os dias mais curtos? Não, para mim é a temperatura. As temperaturas. Os dias mais curtos, pronto, é o que eu disse, a gente habitua-se àquelas coisas, que é só, em vez de termos o horário, por exemplo, à tarde, o sol até às 7 ou 8 horas, está até às 5 ou 6, paciência. Pensamentos diferentes, reações diferentes, e nós sabemos que a depressão por si só já é terrível. Agora, como é que fica a família, Inês, por exemplo? Né? A família sofre, a própria pessoa nessas épocas, como é que fica a questão profissional, né? Uhum. Eu acho que você que tem atendido pessoas assim, pode falar com muita propriedade, essa questão das pessoas se sentirem mais irritadas, chorarem com mais frequência, compulsão alimentar. Como é que fica a questão da família, a questão da vida pessoal da pessoa? Certo. Na questão da família não é muito diferente de um quadro depressivo, não é? Porque as pessoas querem ajudar, querem que aquela pessoa, não é, saia um bocadinho daquele lugar de sofrimento e dor, e é difícil porque nem sempre quem está à volta consegue fazer isso sozinho, não é? Portanto, ou seja, aqui o papel da família é muito este suporte, incentivar. Aqui também a pessoa lá está a ter algumas atividades, a dar apoio, a ouvir, que também é muito importante, mas lá está, em alguns contextos esse papel é limitado, não é? Portanto, não vai por si só mudar este quadro, ou ajuda, potencia a melhorar, mas nem sempre é suficiente. Eu acho que também tem uma questão de desenvolvimento de relacionamento. A pessoa, acho que afeta um pouquinho isso também, né? Certo, sim.
Sim. Ou não? É muito interessante aquilo que ouvimos das pessoas, porque sem saberem muito, provavelmente elas, sobre um quadro depressivo, conseguiram enumerar aqui muitas coisas, não é? Por exemplo, o isolamento social, que acontece muito nestes quadros depressivos. A pessoa tende a isolar-se. Muitas vezes lá está, porque o dia, a luz termina mais cedo, a pessoa vai para casa, faz menos atividades do que faria, por exemplo, num dia de verão, que há mais luz, as pessoas saem mais depois do trabalho, convivem, e nestes quadros isso não acontece tanto. Portanto, há aqui uma tendência maior para este isolamento, e o papel da família e das relações também é muito importante aqui, ou seja, criar esta rede de suporte para que a pessoa não esteja tão sozinha, para não aprofundar este sintoma que tendencialmente já vai estar lá. É importante estas atividades partilhadas, até o exercício, por exemplo, partilhado pode ser uma boa forma de trabalhar exercício e ter companhia. Portanto, tudo isto é extremamente importante, e as pessoas que estão à volta podem também ajudar nesse sentido, ser um apoio. Quando é que uma pessoa, por exemplo, ela reconhece que precisa buscar ajuda clínica? Quando um familiar traz essa consciência, ou quando a própria pessoa reconhece que já está a sofrer há muito tempo com isso? Normalmente os casos que você atende? Depende um bocadinho, porque a maior parte das vezes a pessoa que está na situação não consegue identificar aquilo totalmente como um problema, ou seja, sente-se menos bem, percebe que há alterações relativamente àquilo que é o seu estado, vamos dizer assim, normal, à sua rotina, à sua vida. Portanto, há aqui claramente um limite no funcionamento desta pessoa, mas nem sempre a pessoa tem essa consciência e acha que é o tal passageiro, não é? Portanto, isto vai passar. E quem está à volta muitas vezes é que consegue dar estes sinais de alerta e perceber que há coisas que mudam, e muitas vezes é a família ou os amigos mais próximos que têm este papel de comunicar à pessoa: olha, talvez fosse importante procurar algum apoio, porque nós notamos que isto está diferente, ou preocupamos-nos com estas alterações. Portanto, algumas vezes sim, é a própria pessoa, mas muitas vezes é quem está à volta que chama um bocadinho a atenção para detectar o problema. E aí você vem com um trabalho de orientação, de acompanhamento, né, o trabalho emocional, o trabalho para que a pessoa desenvolva uma saúde mental mais sustentável, digamos assim, né? Porque assim como o corpo precisa de suplementos, vocês procuram trazer, então, esse suplemento também emocional para a pessoa. Exato. Né? Sim. E o topo da lista, você já falava há pouco, a indicação queria que você frisasse aí, o que vem no topo da lista dessa orientação que você dá para os pacientes? Quando é que tem que procurar ajuda médica, um tratamento clínico? Quando é que tem que procurar uma nutricionista, um personal? Certo. Sim. Então, acho que há aqui sintomas, não é, gerais, sinais de alerta que é importante estarmos atentos. Aqueles que já falámos, portanto, a pessoa querer dormir mais, estar mais cansada, ter maior dificuldade em levantar-se da cama. De repente, há muito estes que nós chamamos de cravings, esta compulsão por alimentos mais doces, mais hidratos de carbono, portanto ali para regular as emoções, lá está a tal tristeza, a tal ansiedade, irritabilidade. Mas isso é uma verdade ou é um mito, essa questão de alimentos? Aí no caso entra no campo daqui a pouquinho eu vou perguntar para Ana, né? Se é realmente verdade, se existem esses alimentos que suprem essa necessidade ou se é um mito. Mas conclua o raciocínio, por favor. Sim, pronto. Depois, para além destes sinais, não é? A questão do isolamento social é muito importante também, e depois a pessoa percebe que há um limite no seu funcionamento diário. Portanto, obviamente que baixa a sua produtividade, tem menos vontade de fazer atividades que antes fazia, não sai tanto com amigos, não faz tanto exercício como faria antes, por exemplo, ou perde um bocadinho ainda mais essa rotina. Portanto, estes são assim os sinais globais que é importante estarmos atentos: maior irritabilidade, tristeza, aqui em termos emocionais. Depois o nosso trabalho passa muito por ensinar algumas ferramentas para e trabalhar com as pessoas também esta regulação emocional. Sim, lá está, eu perceber que domínio, né, das emoções, o que é que eu estou a sentir, exato, como é que o meu corpo se expressa quando eu estou a sentir esta emoção, como é que eu posso ajudar o meu corpo a regular isto que estou a sentir neste momento. Em paralelo, lá está, com estas estratégias alimentares que também são importantes, e os compromissos com essas estratégias, e ajudarmos aqui a pessoa a perceber um bocadinho que há outras formas
de lidar com esta situação e que é possível não estar neste sofrimento de forma tão prolongada. E acho que muitas vezes é isto que a pessoa vem à procura, um bocadinho da salvação, de querer sair deste lugar muito exatamente, muito desconfortável. Sombrio, exato. É verdade. Sim. E aí vocês passam essa consciência de que, usando a racionalidade, porque é isso, o emocional abalado, afetado, acaba por afetar a racionalidade da pessoa. Nós vemos pessoas super inteligentes, pessoas produtivas, pessoas que gerem outras pessoas que nessa época ficam abatidas, desanimadas. Elas acabam por se esquecer, digamos assim, é como se elas se esquecessem de quem são. Né? E são afetadas por esse emocional triste, irritado, desconfortável. A Ana, que está aqui, que é personal trainer, que também é nutricionista, fala aí um pouquinho a respeito desses alimentos que é mais procurado por essas pessoas afetadas, nessa época mais fria do ano, por exemplo. É um mito, é uma verdade? Existem realmente alimentos que trazem uma sensação de bem-estar, tipo um energético emocional? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, é verdade. Nunca nos podemos esquecer que comer é um prazer, não é? Portanto, muitas pessoas vão à procura da busca de se sentirem melhor através da alimentação. E daí muitas vezes descompensam e começam as tais compulsões alimentares. É um outro problema, a obesidade. Exato. Portanto, aqui normalmente que tipo de alimentos é que são mais procurados? Açúcar, porque depois também tem um efeito viciante, não é? Portanto, quanto mais come, mais vontade tem de comer. Alimentos ricos em gordura e açúcar também. Portanto, normalmente alimentos mais calóricos que dão esta sensação de bem-estar. Exatamente. Momentânea, mas não é? Mas que é passageira, né? Exatamente. Sim. E aí acaba gerando um outro problema. Por isso que é importante a racionalidade nesses momentos. É a pessoa entender que se ela tomar determinadas decisões, ela pode gerar um outro problema. Não é verdade? A gente tem visto também pessoas acima do peso por conta dessa falta de regular, né? Essa necessidade de regular, equilibrar. Você ia falar? E dizer que daí a importância deste trabalho multidisciplinar, porque o plano alimentar pode ser o melhor se não for conseguido por parte da pessoa cumpri-lo, não tem como resultar, não é? Então é preciso o trabalho. Eu vou confessar que não é fácil, não. Eu já procurei e já fiz alguns planos de nutrição no passado e realmente as primeiras semanas, né, os primeiros 2 meses é muito difícil. Essa desintoxicação do açúcar, né, dos alimentos saturados, os alimentos industrializados, é uma guerra interior, uma batalha interior que a pessoa trava com ela própria. Mas se ela for disciplinada, ela consegue, né? Se houver uma preparação emocional, e aí entra o trabalho da Ana. Certo. Só acrescentar da aqui Inês, desculpa. Sim, não tem problema. A questão aqui da racionalidade, nem sempre ela funciona. Ou seja, porque estamos a falar de emoções e às vezes é difícil a pessoa conseguir racionalizar quando está triste, quando está em sofrimento, quando está em dor. Por isso que eu falei que a emoção tem afetado a razão de muitas pessoas. Exatamente. E aqui é muito importante nós trabalharmos as emoções, permitirmos-nos a perceber o que é que sentimos. Muitas pessoas não querem estar tristes, obviamente que ninguém quer porque é desconfortável, mas nós precisamos de aprender a estar com estas emoções para aprender a lidar com elas. E também é muito importante passarmos por este processo de conhecer o nosso corpo, perceber como é que as nossas emoções se expressam no nosso corpo e como é que nós então depois as podemos regular. E este conhecimento é muito importante e muitas vezes nós fugimos de estar com as emoções, mas elas são importantes, têm uma função até adaptativa. Ignorá-las, né? Exatamente, e é importante não esquecermos isto e aprendermos a trabalhar as nossas emoções, não tentar apenas racionalizá-las, porque nem sempre essa estratégia funciona, não para todos. Sim. Mas eu sei que tenho esta emoção, sei que estou triste, mas posso lidar com ela. Uma pessoa que, por exemplo, é muito estressada, certo. Né? O estresse ele também libera hormônios prejudiciais ao corpo. Exato. Né? Como é que você orienta uma pessoa estressada ao extremo lidar com essas emoções, conviver com essas emoções?
Certo, há algumas estratégias, não é? Portanto, não se aplica as mesmas estratégias para toda a gente. Cada caso é um caso, mas vamos falar de Exato, sim, mas a evidência tem-nos mostrado que, por exemplo, no caso do stress, há duas estratégias muito importantes. O exercício físico, porque ajuda, lá está, a libertar algumas hormonas, como a serotonina e a dopamina, que depois traduzem a sensação de bem-estar, e o mindfulness também tem tido muita evidência nesta regulação, por exemplo, do stress e também noutras áreas, até na depressão há alguns estudos também relacionados com a utilização de um mindfulness para trabalhar. Explica um pouco para quem está em casa entender melhor essa expressão. O mindfulness, é algo aqui um bocadinho mais complexo, mas vou tentar explicar. Tem a ver com esta ideia de nós prestarmos atenção àquilo que está a acontecer no momento, no aqui e agora, no presente, com uma atitude de não julgamento, mas de aceitação. Ou seja, por exemplo, neste momento eu posso estar a sentir ansiedade e em vez de a minha mente estar focada em não querer sentir ansiedade, eu posso tentar perceber, o que é que esta ansiedade me está a transmitir, que pensamentos estão presentes, que sensações físicas estão presentes no meu corpo agora, notar isso, fazer alguns exercícios de respiração, ou seja, quando eu identifico o que é que estou a sentir, e o mindfulness ajuda a ter este foco de atenção, fica mais fácil a depois conseguir resolver, ou seja, nós não vamos resolver um problema se nós não olharmos para o problema. Então é um bocadinho essa a estratégia. Tem pessoas que querem fugir do problema, ignorar o problema, né? E a ansiedade, você citou essa questão da ansiedade. A ansiedade hoje tem sido um problema generalizado. A ansiedade é a exceção de preocupação com o futuro. Exatamente, né? Sim. Quer dizer, se nós analisarmos com critério, com cuidado, a gente percebe que o futuro ainda não existiu, não existe. E o mindfulness também nos diz isso, para nos focarmos no agora. Exatamente. E não no futuro, que nós nem sequer sabemos como é que vai ser, não é? Mas é importante. Vamos a uma matéria secundária. Você pode participar conosco, 210-346-091 ou 218-368-008. Se você quiser ligar, fazer aqui uma pergunta para Inês, que é psicóloga clínica, a Ana Ferreira, que também está... Aliás, a Ana... Cadê aqui? Ana, meu Deus, me perdi aqui nos papéis. Ana Filipa, perdão. A Ana Filipa, que é nutricionista e também personal trainer. Você pode ligar, você pode perguntar. Nós estamos em direto aqui no programa Debate Público. Daqui a pouquinho eu vou falar com o Dr. Luiz logo após essa matéria. A depressão sazonal é um tipo de depressão associado às mudanças climáticas, especialmente com a redução da luz solar durante o outono e o inverno. Já pensou como é que se pode proteger e cuidar de si durante estes períodos? Então vamos lá ver. Existem diversos alimentos que podem ajudar a combater a depressão sazonal. Vai agora ficar a saber o que é que pode incluir na sua alimentação para melhorar o bem-estar. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde, a depressão é o problema de saúde mental mais prevalente da União Europeia. Os sintomas da depressão sazonal são semelhantes aos de outras formas de depressão e incluem a tristeza, a falta de energia, a falta de motivação, as alterações no apetite e até mesmo no sono. O tratamento para a depressão sazonal é normalmente feito por um psiquiatra, que envolve também psicoterapia, fototerapia, medicação antidepressiva e até tratamentos naturais. Este tipo de depressão também exige mudanças na rotina e no estilo de vida. Entre as estratégias recomendadas está o aumento da exposição solar. Felizmente, a alimentação desempenha um papel essencial na regulação do humor e do bem-estar em geral. Portanto, confira agora alguns alimentos que pode incluir na sua dieta para combater a depressão sazonal. Nozes e sementes como amêndoas, chia, linhaça e sementes de abóbora são ricas em ômega 3 e magnésio, nutrientes que promovem a saúde cerebral e o equilíbrio do humor. A curcuma, que possui curcumina, um composto ativo que tem propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a melhorar o ânimo. Leguminosas como o feijão, as lentilhas, grão de bico, são
são excelentes fontes de triptofano, um aminoácido que o corpo usa para produzir serotonina, o hormônio da felicidade. O matcha, uma variedade de chá verde que contém L-tianina, um aminoácido que promove a sensação de relaxamento e foco, também faz parte da lista. Frutas cítricas como as laranjas, os limões, as toranjas são ricas em vitamina C, que ajudam a combater os efeitos do stress e a melhorar a imunidade. Vegetais verdes como o espinafre, a couve, a alface, ricos em folato, ajudam na produção de serotonina e melhoram o humor e a energia. Bananas, que contêm a vitamina B6, essencial para a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, também fazem parte desta lista. E o cacau, conhecido por reduzir os níveis do stress, promover o relaxamento e melhorar o bem-estar devido aos seus flavonoides e antioxidantes. Além de incluir estes alimentos na sua dieta, manter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física regularmente também pode ter um impacto no seu ânimo durante estes meses mais sombrios, entre aspas, do ano. Embora a causa exata da depressão sazonal ainda não seja completamente compreendida, é importante prevenirmos e cuidarmos de nós mesmos. Portanto, focar na alimentação é uma abordagem valiosa para combater a depressão sazonal. Priorizar alimentos que favoreçam a produção de serotonina e outros neurotransmissores pode ser uma forma eficaz de melhorar o bem-estar durante este período. E você, como é que tem cuidado da sua saúde e da sua alimentação, sobretudo nesta altura do ano? Nós temos o Dr. Luiz Marques, que é psicólogo clínico, está conosco no debate de hoje. Doutor, em casos que vocês normalmente atendem, há casos que há necessidade de uma intervenção médica, antidepressivos, como é que de caso para caso? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Aquilo que está determinado e que eu faço enquanto profissional para a intervenção com a depressão em geral, podemos falar também da depressão sazonal, é aquilo que é mais eficaz, muitas vezes é um tratamento combinado. Sabemos que, portanto, um tratamento psicoterapêutico com a intervenção medicamentosa. Contudo, em depressões moderadas, portanto, que não têm uma intensidade, eu costumo dividir, ou seja, as depressões fortes são aquelas que nos colam à cama, ou seja, são pessoas que quase não conseguem sair da cama, o desafio é quase sair da cama. As depressões moderadas, em que as pessoas sentem-se mal, têm alterações, sentem-se menos capazes, têm absentismo, muitas vezes o que os estudos nos dizem é que a intervenção psicoterapêutica tem mais ou menos a mesma eficácia do que a intervenção farmacológica separadamente. Quando juntamos as duas, o efeito é exponencial, é potenciado. Porquê? Porque se nós pensarmos um bocadinho, ou seja, e há quem estava a ouvir com atenção, esta questão da racionalidade é muito relativa, porque estamos a falar de pessoas que pela sua alteração hormonal, não é? A alteração hormonal pode ser condicionada ou determinada por determinantes do meio, como por exemplo perder alguém, portanto a depressão está sempre associada à perda, uma perda que pode ser objetiva ou subjetiva, não é? Pode ser a perda de um objetivo de vida, pode ser a perda de uma sensação de si, e portanto isso provoca alterações no nosso cérebro que em estados mais graves de depressão a pessoa é um bocadinho, para quem nunca teve depressão, é pensar no pior dia que já teve da sua vida e multiplicá-lo por meses, não é? E aí dificuldade. Esta ideia da racionalidade muitas vezes está presente, e há bocadinho falavam na questão familiar, está presente em alguma invalidação dos sintomas, ou invalidação do sofrimento que a família acaba por ter. Porque se numa fase inicial a família é muito suportiva, percebe, apoia, está presente, passado algum tempo a pessoa com depressão é uma pessoa que está muito egocentrada, está muito focada no seu sofrimento. Então a dificuldade que é quando um familiar chega a casa num dia cansativo e diz, olha, eu tive uma dificuldade, tive um problema, e a pessoa que está deprimida não ouve nada e só diz, olha, não quero saber como é que foi o meu dia e por aí fora. Isto cria muitas vezes uma saturação nas pessoas cuidadoras da família, pais, companheiros, marido, mulher,
que leva muitas vezes à invalidação dos sintomas. Chega uma altura a dizer, olha, mas já está na altura de dares a volta por cima, olha, já está na altura de fazeres alguma coisa. Ora, quando as pessoas vêm, e é nessa altura normalmente que se começa a pensar em intervenção psicoterapêutica, não é? E aquilo que nós trabalhamos na intervenção psicoterapêutica é sobretudo primeiro perceber qual é o significado que o doente com depressão dá à sua depressão. Porque uma coisa é aquilo que a depressão provoca naturalmente, que é o humor mais depressivo, outra coisa é a ideia que a pessoa forma disso, que pode ser, por exemplo, não sou capaz, sou incapaz, sou um fracasso, não valho nada, não consigo sair disto. E esse tipo de crenças, que muitas vezes foram aprendidas ao longo da nossa história, desde que nascemos, pode ser o fator que faz transformar uma depressão ligeira média, que muitas vezes pode ser sazonal, numa depressão crónica, persistente e duradoura. E aquilo que nós fazemos em terapia, primeiro é perceber se há fatores desses que estão a interferir, depois ajudar a pessoa a percebê-los, a perceber que eles existem. A colega falava um bocadinho das questões de estar presente, estar no momento presente, e depois a questão central, aquilo que é mais estudado e que tem mais eficácia terapêutica é a ativação comportamental. A ativação comportamental não é só fazer exercício, ou seja, a ativação comportamental é tudo aquilo que nós fazemos que nos expõe a reforço positivo do meio. Por exemplo, se eu for tomar um café, soube-me bem, bebi um bom café, ou se eu até consegui levantar-me, ou se eu me consegui vestir e pôr-me bonito, isso tem reforço do meio. O que acontece com a depressão é que as pessoas vão se fechando, vão se isolando e vão perder esse reforço do meio. Portanto, se nós conseguirmos um registro de atividades, uma ativação do comportamento da pessoa ao longo do seu dia, com a ajuda dos familiares, isso é o fator mais importante de melhoria sintomatológica e de remissão da depressão. Excelente. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua participação. Muito gosto em tê-lo aqui no programa. Obrigado, eu. E espero, no futuro próximo, poder entrevistá-lo, poder conversar mais sobre esse tema ou temas relacionados, mas foi um prazer tê-lo aqui, tá bem? Obrigado. Nós vamos agora acompanhar algumas entrevistas feitas no norte de Portugal, uma região um pouco mais fria que Lisboa. Vamos saber o que as pessoas falam a respeito desse tema. Durante os meses de inverno, nota alguma mudança no seu estado de espírito? Fico triste porque não posso andar na rua, estou mais metida em casa, o frio, a chuva. Eu acho que tem muito que ver com o estado do tempo, com o facto de acordarmos dias e dias seguidos, se for preciso, e estar sempre o céu negro, sempre chuvoso, e as pessoas terem que sair de casa, muitas vezes muito cedo, para esse tempo, e acho que o Natal acaba por ajudar um bocadinho aqui a aliviar essa ideia, mas também depois há muita gente que não gosta do Natal e acaba por não ter esse efeito. Eu entendo que a falta do sol, ela afeta diretamente, não só na questão psicológica, como também na fisiológica. E acho que essa questão, ela afeta, para quem tem propensão à depressão, por exemplo, eu acho que ela afeta, é um fator importante para que isso aconteça, entendeu? Mas acha que, por exemplo, a falta do sol afeta as pessoas? Sim. Sim. Porquê? Porque quando está sol, nós saímos, vemos pessoas, divertimos-nos, e quando é de inverno, que está um tempo morto, digo morto escuro, bom. Mas o que é que acha que faz as pessoas ficarem mais em baixo em meses de inverno? É começar a escurecer logo muito cedo, penso logo na noite, porque às 4 horas já é noite e as pessoas ficam logo tristes, porque o resto não vejo assim mais nada que possa afetar. Já ouviu falar de depressão sazonal? Sim, sim. O que é que entende sobre isso? É precisamente ficarmos deprimidos em certas estações do ano. Se nós estamos, eu digo, a gente está a ter uma depressão. E acha que o sol é muito importante? Sim, o sol é... Eu estou num sítio que tem sol de manhã à noite, posso dizer, de manhã à noite. Se não, um sítio escuro para mim não dá nada. Um sítio escuro, estou logo... Não posso. Eu não diria que seja uma depressão, mas quer dizer, mas se calhar é uma fase do ano em que nós estamos mais tristes. Já tem a ver com o cair da folha, o chamado cair da folha, a mudança de ares, temperatura, tudo isso. Acho que não sei se será uma depressão, mas
posso considerar uma depressão, talvez. E o que é que costuma fazer durante esta época para se manter bem e para se manter mais alegre, uma vez que tudo à volta está tão cinzento? Olha, entretenho-me em casa, ouço música, televisão, vou falando com os meus familiares através da internet, pronto. Então, eu procuro conversar com os próximos o máximo possível e ter contato sempre com coisas positivas, porque se depender do sol, sem o sol, com a chuva, realmente bate uma depressãozinha e a gente tem que colocar sempre pensamentos positivos para poder sair disso. Às vezes já que é preferível ficar em casa no quentinho, mas sabe que eu ainda pratico desporto e, portanto, continuo a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, esse tempo aí não se nota, mas nota-se, por exemplo, há dias em que está muito frio, em que chove, apetece ficar na cama no quentinho. Isso é verdade. E considera que o desporto é uma boa forma de prevenirmos estes sentimentos mais tristes? Sim, acho que sim, nomeadamente ao ar livre. Acho que sim. A Ana Filipe, que está conosco aqui, Ana, que tipo de alimentação, por exemplo, pode melhorar essa questão fisiológica em épocas mais frias, né? menos sol? Nós estávamos falando aqui, enquanto assistíamos às entrevistas, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós estávamos aqui a falar que uma das causas desta desordem também tem a ver com o aumento dos níveis de melatonina, não é? Então, a melatonina é aquilo que nos faz ter um sono mais tranquilo, mais descansado. E, por isso, a alimentação tem um impacto significativo na leveza que também vai trazer para o nosso corpo, para a nossa digestão. Portanto, quanto mais rápida for a digestão, menos esta sensação de sonolência pós-prandial nós vamos ter. Portanto, refeições muito ricas em gordura, com uma dificuldade digestiva muito grande, vão prolongar este estado de sonolência. Que todos nós sentimos quando comemos uma boa feijoada, por exemplo, não é? Numa época de frio. Exatamente. Comer uma boa feijoada ou então uma cozida portuguesa. Exato. E alimentos, né, mais calóricos e tal. Então, realmente a pessoa tem esse hormônio, essa sonolência mais acentuada ao longo do dia, que acaba por afetar, a pessoa tem mais dificuldade de se levantar, tem mais dificuldade de produzir no trabalho. Sim. E isso vai gerando outras coisas, porque eu acredito que uma coisa esteja ligada à outra, né? Sim, a pessoa nessa época começa a ter mais sonolência, começa a ficar mais cansada, aí começa a ter dificuldade de relacionamento, de produtividade, e isso vai gerando uma bola de neve. Sim, recorre muitas vezes a substâncias com cafeína para se manter mais alerta. Cafeína, como é que é isso, a questão da cafeína? A cafeína vai entrar aqui como um despertar, um energético, não é? Mas que... Realmente é? Sim, é uma substância... Não prejudicial? Depende da dose, momentâneo. A dose diária recomendada ou limite é à volta das 300 miligramas de cafeína. Isso corresponde a 3, 4 cafés expresso. Por dia? Por dia. No máximo. Temos de ter em consideração que existem outras bebidas também ricas a cafeína. Mas aí tem a questão do açúcar, né? Imagina, 4 cafés, 4 doses de açúcar, isso não faz mal, não? Faz, claro. Portanto, pensando em café, só café, 3, eu recomendo normalmente os 3 como limite. Suficiente. Porque depois há pessoas que bebem chá verde, chá preto, que também tem esta substância mais estimulante, Coca-Colas, por exemplo, e então se o limite for ali nos 3 à partida, não tem esse impacto. Mas, de qualquer das formas, pessoas com este estado de sonolência agravado tendem a usar a cafeína como recurso e depois tem um impacto significativo no sono, não é? Portanto, não é o que é normal nesta desordem, porque as pessoas têm muito sono, mas normalmente pessoas que exageram na quantidade de cafeína faz com que durmam pior. Pronto. Gera então, outro problema, né? E você sempre indica a questão de suplementação para muitos Sim, clientes. Neste caso particular,
normalmente a suplementação é a vitamina D. A vitamina D julga-se estar relacionada aqui com a produção de serotonina e automaticamente a pessoa vai sentir-se melhor. Portanto, a vitamina D também é sintetizada pela exposição solar, portanto aqui está diretamente relacionada com tudo isto que nós estamos aqui a falar. Então a suplementação com vitamina D é uma das coisas principais no tratamento desta desordem. Não é à toa que os países nórdicos suplementam com vitamina D o ano inteiro praticamente. Porque não tem quase sol. Agora, vamos fugir um pouquinho do assunto aqui. Eu tenho uma dúvida, já que eu tenho aqui uma nutricionista especializada no assunto. Atualmente as pessoas têm procurado mais uma nutricionista por questões estéticas ou questões realmente de saúde? Ambas. Eu penso que, e eu trabalho na área do emagrecimento, portanto, a maioria das pessoas está preocupada com a estética e com a saúde em simultâneo. Que bom. Portanto, já lá vai o tempo em que o nutricionista era para emagrecer pessoas. Há pessoas que procuram claramente com propósito de reeducação alimentar, com o propósito de comerem melhor. Já perceberam que comer mal traz doenças, então querem prevenir um pouquinho essa... Há uma expressão popular aí que nós somos resultados do que comemos, Isso. né? É verdade. Se analisarmos, é uma verdade. Eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. Pena que o nosso tempo é muito curto, né, para falar de um tema tão importante. Uma análise completa, geral de tudo que foi falado, para quem está em casa. Obrigada. Ok. Pronto, assim, de forma resumida, apanhem sol, abram as cortinas de casa, é importante deixarem o sol entrar, façam exercício físico, é extremamente importante para o aumento da serotonina, pela sensação de bem-estar. Desculpe, exercício físico é bom falar para as pessoas, porque de repente a pessoa pensa que é um esforço além do que ela pode suportar, mas dizem, né, os nutricionistas, os personagens que apenas uma caminhada diária de 30 minutos já é um excelente exercício, é isso mesmo? Sim, vai depender do nível de atividade física da pessoa, não é? Portanto, se não faz nada, se é sedentária, uma caminhada de 30 minutos diários, 20, 30 minutos diários vai ser fantástico. Vai trazer um efeito muito positivo. Sim. Se já tem algum nível de atividade física, se já pratica algum desporto, então não pare, não é? É manter. É aqui que se torna ainda mais importante praticar exercício físico. Isso não tem idade, né? Não há problema de saúde, só se realmente a pessoa tem uma orientação clínica, né? Sim. Mas fora isso, uma caminhada não faz mal para ninguém. Mesmo com orientações clínicas, muitas vezes é preciso procurar um profissional de exercício físico para se adaptar a às condições clínicas. Tem aquela questão muscular também que muitas pessoas não sabem, né? Que é importante ter os músculos, não músculos definidos, mas os músculos resistentes e alimentá-los até os 40, 45, para que depois, numa fase mais... uma fase pós os 40, a pessoa tem estabilidade, tem a mobilidade, não é isso? É muito importante treino de força. Uma pessoa chegar com 50 anos sem músculos resistentes, ela... Sim, o risco de quedas é maior, o risco de fraturas é maior, portanto, o treino de força é extremamente importante ao longo da nossa vida e principalmente na idade sénior, porque vai-nos trazer um envelhecimento saudável. Há pouco tempo fazia uma formação em endocrinologia, onde a médica dizia que só está provado realmente que há uma coisa que evita ou que promove o envelhecimento saudável, que é o exercício físico. Portanto, ele é fundamental para uma boa qualidade de vida na idade adulta. Uma boa velhice. Até porque todos, né? Todos caminham para a velhice, não tem como. Olha, eu quero agradecer, tá? Obrigada, eu. Espero ter um futuro próximo para a gente tratar desse assunto que é tão vasto, né? Tão magnífico, que trata da saúde das pessoas. Agora, Inês, para nós fecharmos também a sua participação,
O que você deixa para quem está em casa? Qual é a avaliação geral, né, de pessoas que sofrem com a depressão sazonal, pessoas que agora mesmo estão talvez até desanimadas, resistentes a uma ajuda, a uma orientação familiar, não consideram que estão com um problema? Bem, eu acho que assim, de uma forma resumida, é importante as pessoas estarem atentas a todos estes sinais que nós fomos aqui falando, a perceber se efetivamente eles acontecem nestas alturas de alteração de estação, se são prolongados durante estes períodos de outono e inverno, também na primavera, porque pode acontecer também nessas alturas de alteração de estação. Depois, para além de estarem atentos a todos estes sinais, é perceber se isto está a limitar a funcionalidade destas pessoas, se notam que as suas rotinas são diferentes, que já não estão a conseguir fazer as mesmas coisas que faziam antes. Então, seria importante fazer uma avaliação e procurar ajuda, não é, de alguma forma, estar aqui a mostrar aos outros que sou vulnerável. Não, é uma oportunidade de nós podermos trabalhar aquilo que estamos a sentir, e é importante que as pessoas percebam que não têm que se sentir desta forma sempre que há uma alteração de estação do ano. Portanto, é possível, lá está, com tratamentos aqui combinados, seja a nutrição, seja a medicina, seja a psicologia, encontrarmos aqui estratégias que possam ajudar as pessoas a passar melhor por estas alterações, por estas estações do ano, e depois, obviamente, algumas estratégias de autocuidado e de prevenção que todos nós podemos ter. A colega estava a falar bem quando estamos em casa, abrir um bocadinho mais as nossas cortinas para deixar a luz entrar, fazermos o exercício regular, mantermos este contacto com amigos, ou criar até novas atividades em grupo para não estarmos tão isolados. Portanto, tentarmos manter a nossa rotina ao máximo. Ter uma boa rotina de sono também é essencial, portanto, e mantermos essa rotina sempre, mesmo quando altera o horário, como falavam há pouco, também numa das peças. Nós às vezes tendemos a fazer alterações de rotina, mas é importante tentarmos manter a nossa rotina o mais similar possível, para que o nosso corpo também consiga estar preparado e conhecer essa rotina, porque percebemos que também que aqui uma das grandes causas, apesar de não haver aqui uma causa específica, mas uma delas é esta alteração do nosso ritmo circadiano que provoca tudo isto, alterações na melatonina, na serotonina, e portanto é importante tentarmos manter aqui o nosso relógio biológico o mais confortável possível e com a maior rotina também para rotinas saudáveis. Agora você tocou num ponto muito importante, né? Que até a gente pode falar em um outro programa, que é a questão dessa conexão humana, né, que está deixando de existir. Essa questão tecnológica tem afetado muito a saúde mental das pessoas. Exatamente. É uma coisa evidente. Nós vemos hoje pessoas completamente afetadas mentalmente, emocionalmente, por conta do vício, da dependência dos tablets, né, da tecnologia, das redes sociais. Família já não se conhece, o pai já não conhece o filho não conhece o pai. O casal que dentro da própria casa já não conversa, não tem contato, é uma coisa assustadora também. É verdade, sim. Vamos falar um outro programa sobre esse tema que dá mais aí mais 60 minutos de debate. Muito obrigado, tá bem? Obrigada. Vamos à sondagem então nas nossas redes sociais. Coloca aí a primeira questão, vamos saber como é que ficou. Por favor. Você já ouviu falar de depressão sazonal? 32% diz que sabe pouco. 21% diz que sabe o que é e 47% diz que nunca ouviu falar. Por isso que é importante programas como esse, né? A segunda questão, por favor, o que causa esse tipo de depressão? Na opinião de 18% de pessoas, alteração da hora, 26% diz que é baixa temperatura, 56% isolamento social, tá vendo? Que é o que nós acabamos de falar. Terceira e última questão, acha que doenças como essa podem afetar a sua saúde? 20% diz que sinto-me triste, a tristeza então é uma característica. 11% diz que se sente bem, até fica feliz. Eu não sei, não entendi muito bem esse posicionamento. 43% diz que sente-se normal e 26% diz que não afeta em absolutamente nada. Bom, o programa Debate Público chega ao fim. Mas você que acompanhou o programa, você que tem acompanhado o programa, você pode enviar uma sugestão de tema. Vamos colocar o e-mail para quem está em casa, jornalismo@unifetv.pt, tá bom? Envie a sua sugestão, nossa produção vai avaliar, nós vamos trazer aqui na mesa do debate público. Logo após o intervalo, você vai ficar com uma programação especial
com o Marcos Bueno, que vai estar conversando, atendendo a todos que precisam conversar, desabafar. Se você se identificou com o tema depressão e você quer ajuda, você precisa falar com alguém, então 218-368-008, o Marcos Bueno vai estar em direto aqui no programa para lhe ajudar, tá bom? Forte abraço a todos, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.